Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e hoje vamos começar a nossa aula 8, que vamos falar sobre estruturas de repetição, ou também conhecidos como loops. Vamos falar sobre o for e o while. Em C Sharp, os loops como for e while são estruturas de controle de fluxo, que permitem executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição específica for verdadeira. Eles são usados para realizar tarefas repetitivas de forma eficiente. Vamos então dar uma breve explicação sobre os loops for e while em C Sharp. Então vamos começar com o loop for. O loop for é frequentemente utilizado quando você sabe antecipadamente quantas vezes deseja repetir o bloco do código. E a sintaxe básica do loop for, então, é a seguinte. Então, vamos começar a fazer então, o nosso for. O for, então, ele começa da seguinte maneira. Nós escrevemos for e abrimos e fechamos parênteses, e dentro desses parênteses nós vamos colocar então as instruções aqui que o nosso for ele precisa ter para ele ser executado. Então o for ele precisa começar então com uma inicialização. Inicialização é dentro desta inicialização que vai ser o valor que vai começar, né, o nosso for. O for ele também precisa ter uma condição. Essa condição, então, enquanto essa condição ela for verdadeira, o nosso for ele vai continuar executando. E um incremento ou decremento, pois nós podemos adicionar ou retirar um valor aqui que vai ficar aqui no nosso for. E então abrimos e fechamos aqui chaves, e dentro dessas chaves então que vai ser o código a ser repetido, certo? Agora que nós já entendemos como funciona aqui o nosso for, vamos fazer então um exemplo prático aqui para nós podermos executar então esse código. Então vou começar aqui pela inicialização. Na inicialização, então, eu vou criar então uma variável do tipo int, vou chamar ela de i e vou atribuir ela com valor 0. Então, esse i ele vai começar com valor 0. Esse i, então, ele representa um i de iteração, né, que nós vamos fazer aqui no nosso for. Agora, nós vamos fazer a condição. A condição, por exemplo, eu posso colocar enquanto i for menor do que 5. Então, enquanto o valor do meu i for menor que 5, o meu for ele vai continuar executando. E no incremento, então, eu posso colocar aqui para o i mais mais. Então, a cada iteração aqui do meu for, ele vai adicionar um valor de 1 ao meu i. Eu poderia também colocar desta forma, i mais 1 seria a mesma coisa. Eu estou adicionando 1, ou por exemplo, poderia ser dessa forma aqui também, i mais 1. Então, ele vai pegar o valor do i e adicionar mais 1 a esse valor. Mas para ficar mais simples, vamos deixar com 2 mais aqui, que significa a mesma coisa. E agora, eu posso aqui colocar o código que vai ser repetido, então, aqui no meu for. E aqui, para exemplo, eu vou colocar, então, o nosso print. Vou colocar o print e a cada iteração, então, ele vai exibir o valor de i. Então, então, se dessa forma, então ele tem que exibir o nosso valor de i. Então, vamos salvar aqui e executar. Vamos ver aqui, então, no nosso Unity. Vou voltar aqui, ele vai compilar. Agora eu vou aqui para console e vou executar. Então, veja que aqui, então, no meu console, ele exibiu, então, os nossos prints. Mas veja que ele começou com 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele exibiu 5 vezes, mas ele começa sempre do nosso valor 0, pois aqui eu atribuí o valor de 0. Se eu quisesse, por exemplo, que ele exibisse de 1 a 5, eu poderia colocar aqui no nosso print, poderia colocar aqui i mais 1, que ele iria exibir o valor de 1 a 5. Então, executar aqui de 1 a 5. Outra forma também
eu poderia manter aqui o i, mas daí eu teria que colocar, por exemplo, aqui, para inicializar o i com valor de 1, e ele teria que ser menor ou igual a 5. Vamos ver se vai funcionar. Veja então que ele exibiu o valor de 1 a 5. Mas o padrão que nós usamos aqui na programação, nós sempre começamos mesmo com o valor de 0 e deixamos aqui sempre o valor de, por exemplo, eu quero repetir 5 vezes, eu começo no valor 0 e vou ver a condição se i é menor que 5. E ele vai exibir então de 0, 1, 2, 3 e 4. Então esse é o padrão aqui que nós vamos utilizar. Agora nós vamos ver outra estrutura de repetição, vamos ver o while. Então, o while ele é usado quando uma condição da repetição ela não é conhecida antes da execução e precisa ser verificada a cada interação. Então, a sintaxe do while ela é a seguinte, eu escrevo então while, abro então nos parênteses, e dentro desses parênteses, então, aqui que vai ter a nossa condição. E vou colocar, então, abrir e fechar chaves. E aqui dentro das nossas chaves, que vai ser o código a ser repetido. Então, essa aqui é a estrutura básica aqui do nosso while. E para fazer, então, um while, eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui. Vou criar uma variável do tipo int e vou chamar ela de contador. Vou atribuir o valor desse contador com valor 0. Esse contador, então, eu vou chamar esse contador aqui no meu while, só que eu vou fazer uma verificação aqui, uma condição para executar meu while. Então, o meu while vai executar enquanto o contador for menor do que 5. E, então, aqui dentro do meu while, eu posso fazer, então, o bloco de código a ser executado. Então, aqui eu vou fazer um print, então, vou exibir o meu contador. Só que, diferente do for, eu não tenho dentro do meu while aqui um incremento. Então, eu vou criar o incremento aqui dentro do meu próprio while. Então, vou colocar aqui contador mais. Então, no final final da execução aqui do meu while, ele vai adicionar mais 1 ao meu contador. Então, vou salvar aqui, vou executar. Executando, então, aqui. Veja então que ele fez então da mesma forma que o for, ele também repetiu. Então a cada interação aqui, ele exibiu aqui um valor diferente de acordo aqui com o meu contador. Veja então que ambos os loops eles oferecem flexibilidade e eles são bastante úteis aqui no nosso código para a execução repetitiva de código. Mas também é importante garantir que a condição de parada aqui do nosso loop ela seja atendida, senão vamos ter o que nós chamamos de loops infinitos, né? O nosso código vai ficar executando infinitamente e não vai parar. Então é preciso que nós deixemos bem claro aqui as condições para que o nosso loop ele pare de executar e não trave o nosso código, a nossa execução aqui na nossa máquina. Então nós vimos aqui então o nosso loop for e while, mas como extra aqui vou deixar mais um loop aqui que nós podemos utilizar, que é o loop do while. Então aqui em C# o loop do while ele é semelhante ao loop while, mas com uma diferença bem crucial. A condição ela é verificada após a execução do bloco do código. Então isso significa que o bloco do código ele será executado pelo menos uma vez, mesmo se a condição inicial ela for falsa. Então, vamos ver aqui uma sintaxe então, básica aqui do nosso loop do while. Agora vamos ver um loop aqui extra aqui na nossa aula. Esse loop ele é chamado de do while. Então, para começar aqui com o do while, eu preciso escrever do, vou abrir e fechar chaves, e aqui dentro das minhas chaves, então, eu vou colocar o código a ser repetido. Depois, aqui depois das minhas chaves, que eu vou colocar o while, dentro dos parênteses, então, que eu vou colocar a minha condição. Então, ele vai executar uma vez, depois que ele faz a verificação. Então, para criar então a minha condição, eu vou colocar
Vou criar aqui uma variável do tipo int e vou chamar de contador. Vou iniciar ela com valor 0. Então, na minha condição aqui, eu vou colocar que o contador ele precisa ser menor do que 5. Então, enquanto o meu contador for menor que 5, ele vai continuar executando o meu do while. Então, eu vou fazer um print aqui do nosso contador para nós visualizarmos. E abaixo aqui, eu vou fazer um incremento aqui do nosso contador. A cada interação, então, ele vai adicionar mais 1 ao meu contador. Então, vou salvar aqui e vou executar aqui no meu Unity. Então veja aqui que ele executou da mesma forma que nós fizemos com o for e o while. Veja aqui, então ele executou de 0, 1, 2, 3, 4. Então, só que a diferença então do nosso do while é que ele executa pelo menos uma vez, mesmo se a condição aqui for falsa. Então, para verificarmos isso, nós podemos atribuir aqui um valor de 5 ao nosso contador. Fazendo isso, o nosso contador ele vai ser igual a 5 e vai deixar de ser menor do que 5. Então, com isso ele precisa pelo menos executar uma vez aqui, já que essa aqui é a função do while, né? Ele executa mesmo uma vez pelo menos, mesmo se a condição for falsa. Então, vou salvar aqui e executar. Ele precisa então exibir aqui pelo menos o valor 5. Veja então que ele exibiu a condição mesmo sendo falsa, pois o while ele funciona dessa forma. Mesmo que essa condição ela seja falsa, ele vai executar esse código pelo menos uma vez, e essa então é a diferença então do nosso do while. Então essas foram as nossas estruturas de repetições. Vimos aqui o for, o while, e como extra aqui também nós vimos o do while. Então essa foi a nossa aula. Agradeço aí a você que assistiu. Não se esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e deixar o seu feedback. Então, muito obrigado aí a você que assistiu e até a próxima.